A chuva fina caía sobre as ruas de São Paulo, lavando o asfalto e tornando ainda mais difícil a vida de quem não tinha um teto para se abrigar. No meio da praça movimentada, entre caixas de papelão e cobertores gastos, uma mulher de olhar cansado, mas cheio de dignidade, ajeitava os poucos pertences que possuía. Seu nome era Helena. Há anos, a rua havia se tornado sua casa, mas seu coração ainda carregava a esperança de um recomeço. Foi quando algo inesperado aconteceu. Entre poças d'água e passos apressados, seus olhos se fixaram em um objeto caído à sua frente, uma carteira. Não uma qualquer, mas uma carteira de couro cara, estufada de dinheiro e com vários cartões. O destino lhe entregava, talvez, a única chance de mudar sua história. Mas o que ela fez a seguir chocaria a todos. Helena segurou a carteira com as mãos trêmulas. Seu estômago roncava. Fazia dias que não comia nada além de restos encontrados. No lixo, a tentação era enorme. Com aquele dinheiro, ela poderia dormir em um hotel, comer uma refeição decente, talvez até comprar roupas novas. Mas enquanto seus dedos deslizavam sobre as notas, algo dentro dela a fez hesitar. Desde pequena, sua mãe lhe ensinara que caráter era algo que ninguém podia tirar. A vida a havia derrubado, mas não destruído sua essência. Seus olhos varreram o entorno à procura do dono daquela fortuna. No meio do turbilhão de sentimentos, Helena tomou uma decisão. Ela se levantou, e, ignorando os olhares desconfiados das pessoas ao redor, foi até um posto policial próximo. Ao chegar, contou sua história e entregou a carteira intacta. O policial, surpreso, abriu o documento e arregalou os olhos. A carteira pertencia a ninguém menos que Carlos Massa, o Ratinho, um dos apresentadores mais famosos da TV brasileira. Aquela revelação mudaria sua vida de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Do outro lado da cidade, Ratinho revirava seus bolsos, aflito. Perder aquela carteira era um grande problema, não pelo dinheiro, mas pelos documentos importantes. Ele nunca imaginaria que seu destino cruzaria com o de uma mulher invisível para a sociedade. E quando recebeu a ligação da polícia informando que sua carteira havia sido encontrada, sua reação foi imediata. Ele precisava conhecer essa mulher. Precisava entender quem era essa pessoa que, mesmo sem nada, escolheu a honestidade. Enquanto isso, Helena voltou para seu canto na praça, sem saber que sua atitude já havia iniciado uma corrente de acontecimentos que transformaria sua existência. O que ela não sabia era que naquela mesma noite seu nome seria dito em rede nacional e que milhões de pessoas ficariam sabendo de sua história. No estúdio do SBT, Ratinho segurava o telefone e sorria. Essa mulher merece mais do que um obrigado, pensou ele. E foi assim que no dia seguinte, uma equipe de televisão foi enviada até a praça onde Helena vivia. Mas o que aconteceu a seguir pegou todos de surpresa e fez o Brasil inteiro chorar. No início da manhã seguinte, Helena acordou com os primeiros raios de sol tocando seu rosto. O barulho dos carros e o vai e vem das pessoas anunciavam o início de mais um dia igual a todos os outros. Ou pelo menos era o que ela pensava. Enquanto dobrava seu cobertor velho, um burburinho começou a se espalhar pela praça. Algumas pessoas apontavam discretamente em sua direção, cochichando algo que ela não conseguia entender. Foi então que avistou um grupo de homens segurando câmeras e microfones, acompanhados de um rapaz de terno. Eles estavam vindo em sua direção. Seu coração disparou. O homem de terno se apresentou como produtor do programa do Ratinho
e, com um sorriso amigável, explicou que o apresentador queria conhecê-la pessoalmente. Helena arregalou os olhos, surpresa. Nunca imaginou que sua atitude pudesse gerar tanto impacto. Por um instante sentiu medo. O que eles queriam com ela? Será que aquilo era algum tipo de pegadinha? Mas quando o produtor lhe disse que Ratinho queria levá-la ao programa para contar sua história, uma emoção tomou conta de seu peito. Os outros moradores de rua começaram a se aproximar, curiosos. Muitos deles incentivavam Helena a aceitar. Vai, mulher, essa é sua chance, disse um senhor de barbas brancas que dormia sempre ao lado dela. Por dentro, Helena lutava com seus próprios pensamentos. Ela nunca gostou de chamar atenção. Estava acostumada a ser invisível, a ser apenas mais uma entre tantos rostos esquecidos pela sociedade. Mas algo dentro dela dizia que essa era a oportunidade que tanto esperou. Minutos depois, um carro preto encostou na praça. A equipe do programa a levou até um hotel para tomar banho, trocar de roupa e se preparar para a gravação. Quando Helena se olhou no espelho do banheiro do hotel, quase não se reconheceu. Pela primeira vez em anos, via seu rosto limpo, os cabelos alinhados, uma roupa nova cobrindo sua pele castigada pelo tempo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Seria aquele o começo de um novo capítulo de sua vida? Enquanto isso, no SBT, Ratinho estava animado. Ele sempre gostou de histórias de superação, e ao saber do que Helena fez, sentiu que precisava ajudá-la. Mas ele tinha um plano maior, algo que nem mesmo Helena poderia prever. O programa daquela noite seria um dos mais emocionantes de sua carreira. À medida que a noite se aproximava, o nervosismo crescia no peito de Helena. Nunca tinha pisado em um estúdio de televisão, muito menos falado diante de tantas câmeras. Mas agora, ela estava prestes a compartilhar sua história com milhões de brasileiros. E mal sabia que, além de contar sua trajetória, ela também receberia uma surpresa que mudaria completamente o rumo de sua vida. Os holofotes brilhavam intensamente no estúdio do programa do Ratinho. O público vibrava, ansioso para ouvir a história de Helena. Nos bastidores, ela sentia as mãos suadas e o coração acelerado. Nunca imaginou que, após anos vivendo no anonimato das ruas, estaria prestes a pisar em um palco assistido por milhões de pessoas. A equipe de produção tentou tranquilizá-la, garantindo que Ratinho a trataria com carinho. Mas a ansiedade persistia. O que a esperava ali dentro? Quando seu nome foi anunciado, um misto de apreensão e emoção percorreu seu corpo. Com passos hesitantes, Helena entrou no palco. O público a recebeu com aplausos calorosos. Ratinho se levantou para cumprimentá-la e fez um gesto para que ela se sentasse ao seu lado. Os olhos do apresentador brilhavam de curiosidade e admiração. Ele sabia que aquela noite seria especial. Helena, minha querida, conta pra gente. O que passou pela sua cabeça quando encontrou aquela carteira cheia de dinheiro? Perguntou Ratinho, com seu jeito característico. A plateia ficou em silêncio, esperando sua resposta. Helena respirou fundo e começou a falar. Sua voz, embora trêmula no início, logo ganhou firmeza. Contou sobre as dificuldades da vida nas ruas, sobre as noites frias em que dormia sem esperança, sobre as humilhações diárias. Mas quando encontrou aquela carteira, algo dentro dela lhe disse que aquele dinheiro não lhe pertencia. Eu não queria carregar um peso na consciência. Já perdi muita coisa na vida, mas nunca perdi meus valores, disse ela emocionada. A plateia reagiu com murmúrios e aplausos.
Ratinho balançou a cabeça impressionado. Minha gente, vejam só. Essa mulher que não tem quase nada escolheu fazer a coisa certa. Isso é um exemplo de dignidade. O público aplaudiu novamente. Mas o apresentador ainda não havia revelado tudo. Ele se virou para Helena com um olhar misterioso. Agora me diz uma coisa, minha filha. Você está preparada para uma surpresa? Helena franziu a testa, sem entender o que mais poderia acontecer. Ratinho deu um sorriso e fez um sinal para alguém nos bastidores. De repente, uma porta se abriu e uma figura entrou no palco. O choque foi imediato. Helena arregalou os olhos, cobriu a boca com as mãos e sentiu as pernas bambearem. A pessoa que entrava naquele momento carregava algo que poderia mudar sua vida para sempre. O público ficou em suspense. O que estava acontecendo? Helena piscou várias vezes, tentando acreditar no que via. Um homem alto, de terno elegante, caminhava em sua direção com um sorriso gentil. Nas mãos, segurava um envelope. O estúdio mergulhou em silêncio, todos esperando para entender o que estava prestes a acontecer. Ratinho se levantou e colocou a mão no ombro de Helena, preparando-a para a revelação. Helena, esse aqui é o Marcelo. Você lembra desse nome? Perguntou o apresentador com um tom intrigante. Helena franziu a testa, procurando em sua memória. Marcelo, aquele nome ecoava em algum canto distante do seu passado, mas ela não conseguia se lembrar de onde. Marcelo se aproximou e falou suavemente. Helena, você me salvou há muitos anos. Eu era apenas um garoto quando você fez algo que mudou minha vida para sempre. Ela ficou ainda mais confusa. Desculpe, mas eu não lembro. O público estava preso àquele momento, sentindo a tensão no ar. Marcelo respirou fundo e continuou. Eu era um adolescente revoltado, perdido nas ruas. Um dia, depois de brigar com meu pai, saí de casa sem rumo. Passei a noite na praça, onde você costumava ficar. Eu estava com fome, sem dinheiro e sem esperança, mas você me viu chorando e dividiu comigo o único pedaço de pão que tinha. Você me disse que eu deveria voltar para casa, pedir perdão ao meu pai e não desistir da minha vida. Naquele momento eu não entendi a importância das suas palavras, mas depois daquela noite eu fiz exatamente o que você aconselhou. Voltei para casa. Hoje sou empresário, tenho minha própria empresa e nunca esqueci o que você fez. Por mim, Helena levou as mãos ao rosto, agora tomada pela emoção. O público prendeu a respiração. Ratinho olhava de um para outro, percebendo que aquele encontro tinha um significado muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Marcelo abriu o envelope que carregava e estendeu para Helena. E hoje eu quero retribuir. Esse cheque aqui é para você, não é um favor, é uma gratidão. Quero te dar a chance de recomeçar sua vida. Lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Suas mãos tremiam ao pegar o envelope. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A mulher que passou anos sendo ignorada pelas ruas agora estava diante de uma oportunidade real de mudança. Ratinho sorriu e olhou para a plateia, que agora aplaudia de pé. Minha gente, isso sim é uma história que vale a pena ser contada. Helena, você merece. Helena ergueu os olhos para Marcelo, ainda sem palavras. Em sua mente, um turbilhão de emoções e perguntas. O que faria agora? Como lidaria com essa nova chance? No fundo do seu coração, sabia que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Helena ainda segurava o envelope, mas era como se seu corpo estivesse paralisado.
Seu coração batia acelerado e lágrimas escorriam por seu rosto cansado. Marcelo a olhava com ternura, esperando sua reação. Ratinho percebeu que aquele momento precisava de espaço para ser absorvido e ficou em silêncio, deixando a emoção tomar conta do estúdio. A plateia observava atenta, muitos enxugando lágrimas. Helena inspirou fundo e finalmente encontrou forças para falar. Eu não sei o que dizer. Passei tanto tempo acreditando que o mundo tinha me esquecido. E agora? Você me diz que eu fiz algo tão importante na sua vida? Sua voz embargada carregava anos de dor e solidão, mas também uma centelha de esperança renascendo. Marcelo sorriu, assentindo. Fez mais do que imagina, Helena. Você me salvou quando eu achava que minha vida não valia nada. Agora é minha, vez de ajudar você. Ratinho, percebendo o impacto daquele reencontro, pegou o microfone e virou-se para a plateia. Minha gente, quantas vezes julgamos alguém sem saber sua história? Helena, essa mulher que muitos ignoraram nas ruas, foi a única que estendeu a mão para um jovem perdido. E olhem o que isso gerou, uma vida transformada. O público explodiu em aplausos, celebrando aquele momento poderoso. Helena olhou novamente para o cheque, mas, em vez de segurá-lo com avidez, segurou-o com hesitação. Eu não quero apenas dinheiro, eu quero uma chance de recomeçar. Quero um propósito, um motivo para seguir em frente. Sua voz carregava uma sinceridade profunda, e Marcelo assentiu compreensivo. E você terá, Helena. Mais do que esse cheque, eu quero te oferecer um emprego na minha empresa. Quero que você tenha dignidade, que tenha um lugar para morar, que possa reconstruir sua vida com suas próprias mãos. O silêncio tomou conta do estúdio por um segundo antes de ser quebrado por uma nova onda de aplausos emocionados. Helena levou as mãos ao peito. Seu corpo tremia de emoção. Ela jamais poderia imaginar que aquele dia traria uma reviravolta tão grande. Ratinho sorriu e se aproximou. Helena, minha querida, você aceita essa oportunidade? Helena olhou para Marcelo, depois para Ratinho, depois para o público. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas, dessa vez, não eram de tristeza. Eram de esperança. Ela respirou fundo e respondeu com a voz firme e cheia de emoção. Sim, eu aceito. A plateia foi à loucura. As pessoas gritavam e aplaudiam, celebrando aquela vitória. Era mais do que um simples reencontro. Era a prova de que pequenos gestos podem transformar vidas, de que a esperança pode surgir nos momentos mais inesperados. E ali, diante de milhões de espectadores, Helena percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Pela primeira vez em anos, não foi o frio ou o desconforto do chão duro que a mantiveram acordada, mas sim a enxurrada de pensamentos que não paravam de girar em sua mente. Tudo havia acontecido, tão rápido. Em questão de horas, ela saiu do anonimato das ruas para ser reconhecida em um dos programas mais assistidos do país. E agora tinha uma chance real de recomeçar. Mas, junto com a esperança, vinham também os medos. E se ela não fosse capaz? E se o mundo lá fora fosse cruel como sempre foi? Ela já tinha tentado tantas vezes, mas a vida sempre lhe dava rasteiras. Talvez fosse mais seguro continuar onde estava, no que já conhecia. Mas então lembrou-se do olhar de Marcelo. Ele acreditava nela. Ele lhe deu uma chance, algo que ninguém mais fizera. Na manhã seguinte, um carro foi buscá-la para levá-la até o novo apartamento que Marcelo havia conseguido para ela. Era simples, mas acolhedor.
Ao pisar no local, Helena sentiu um nó na garganta. Fazia tanto tempo que não via um teto sobre sua cabeça que não fosse uma marquise ou a estrutura precária de um abrigo superlotado. Ela tocou as paredes como se precisasse se certificar de que aquilo era real. A assistente social que a acompanhava sorriu e disse: "Aqui você poderá recomeçar. Terá suporte psicológico, ajuda para voltar ao mercado de trabalho e, claro, um lar." Helena olhou para a mulher surpresa. "Vocês realmente acreditam que eu posso mudar?" "Mais do que isso," ela respondeu. "Sabemos que você já mudou. Você apenas precisava de uma oportunidade." Nos dias seguintes, Helena começou a trabalhar na empresa de Marcelo. No início, tudo parecia assustador. Ela não sabia mais como se portar em um ambiente de trabalho. Seu último emprego formal havia sido há mais de uma década. Sentia-se deslocada, como se não pertencesse àquele lugar. Mas Marcelo sempre estava por perto, incentivando-a, garantindo que ela soubesse que estava no caminho certo. Em uma tarde, enquanto organizava papéis na recepção, ouviu um comentário de duas funcionárias. "Você viu que é aquela moradora de rua do programa do Ratinho? Quanto tempo será que vai durar?" Aqui, as palavras foram como uma faca no peito de Helena. Ela abaixou a cabeça, fingindo não ter ouvido, mas por dentro a insegurança voltou com força. O medo de falhar, de ser apenas mais uma estatística, de não conseguir dar conta da nova vida. Naquela noite, sentada na cama de seu novo apartamento, ela se perguntou se realmente merecia aquela chance. O velho ciclo de autossabotagem tentava envolvê-la novamente, mas ao olhar para a carteira de trabalho recém-assinada sobre a mesa, lembrou-se de tudo o que havia passado. Ela lutou para chegar ali, e dessa vez não deixaria nada nem ninguém tirar isso dela. Os dias foram se transformando em semanas, e Helena começou a se adaptar à nova rotina. Cada manhã, ao vestir o uniforme da empresa, sentia um orgulho que há muito tempo não experimentava. Era como se, a cada dia trabalhado, ela estivesse provando para si mesma que era capaz, que sua história não terminaria nas ruas. Marcelo acompanhava seu progresso de perto. Sempre que podia, passava na recepção e trocava algumas palavras. Com ela, ele percebia seu esforço e também os desafios que enfrentava. Certa tarde, depois de notar que Helena estava mais calada do que o normal, ele se aproximou e perguntou se estava tudo bem. Ela hesitou por um instante, mas então desabafou. "Ainda me sinto como uma estranha aqui. Sinto que nunca vou ser como os outros funcionários. Tem gente que acha que eu não mereço essa chance." Marcelo sorriu com compreensão. "Helena, todo mundo tem um passado. O que te faz diferente não é de onde você veio, mas para onde está indo. Não se preocupe com o que os outros pensam, apenas continue fazendo o seu melhor." As palavras dele ficaram ecoando na mente de Helena. Ela sabia que precisava seguir em frente, mas o peso do julgamento ainda a incomodava. No entanto, tudo começou a mudar no dia em que um cliente da empresa chegou à recepção e ficou parado olhando para ela. Ele parecia surpreso, como se tentasse se lembrar de algo. "Você não é a mulher do programa do Ratinho?" ele perguntou, com um sorriso amigável. Helena gelou por um momento, mas assentiu timidamente. O homem continuou. "Eu vi sua história. Fiquei emocionado. Você é um exemplo de superação." Pela primeira vez, alguém a reconhecia não como uma ex-moradora de rua, mas como um símbolo de esperança. Aquilo aqueceu seu coração
de um jeito que ela não conseguia explicar. Naquela noite, ao chegar em casa, Helena fez algo que há muito tempo não fazia. Sentou-se à mesa, pegou um caderno e começou a escrever. Primeiro apenas algumas palavras, depois frases inteiras. Sem perceber, estava registrando sua história, seus sentimentos, suas dores e conquistas. Escrever se tornou um refúgio. Era como se, ao colocar as palavras no papel, ela pudesse compreender melhor tudo o que havia vivido. E, mais do que isso, começou a sentir um desejo crescente de compartilhar sua trajetória com outras pessoas que também precisavam de esperança. Foi então que uma ideia surgiu em sua mente. Algo que poderia mudar sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Helena continuou escrevendo compulsivamente. Cada lembrança, cada dor, cada vitória era transformada em palavras. No fundo, ela sentia que sua história não era apenas dela. Quantas pessoas por aí não estavam passando pelo que ela passou? Quantas estavam à beira do desespero, achando que nunca teriam uma segunda chance? Marcelo percebeu seu novo hábito e, curioso, perguntou o que ela tanto escrevia. Com um sorriso tímido, Helena mostrou as páginas repletas de emoção e verdade. Estou escrevendo minha história. Acho que talvez isso possa ajudar outras pessoas que se sentem perdidas como eu me senti. Ele leu algumas páginas em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando terminou, olhou para ela com admiração. Helena, isso precisa chegar a mais pessoas. Você já pensou em publicar isso? Ela riu nervosamente. Quem se interessaria pela história de uma ex-moradora de rua? Marcelo sorriu. Mais gente do que você imagina. Com o incentivo dele, Helena começou a digitar seu manuscrito e, com a ajuda de um pequeno grupo de apoiadores que acreditavam em sua história, conseguiu publicá-lo de forma independente. O livro, intitulado Da Calçada ao Recomeço, começou a ganhar notoriedade. Primeiro, em pequenas livrarias, depois em redes sociais, até que um dia ela recebeu um convite inesperado. O programa do Ratinho queria que ela voltasse para contar o que aconteceu depois daquela primeira aparição. Pisar no palco novamente, Helena sentiu um frio na barriga. Mas dessa vez não era medo, era emoção. O público a aplaudiu de pé antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Ela não era mais apenas a moradora de rua que encontrou uma carteira cheia de dinheiro. Agora era uma mulher que havia transformado sua vida e que, através de sua história, estava inspirando milhares de pessoas. No final da entrevista, Ratinho olhou para ela com um sorriso orgulhoso. Helena, da última vez que você esteve aqui, sua honestidade te abriu portas. E agora você está abrindo portas para tantas outras pessoas. O que você diria para alguém que está passando pelo que você passou? Helena respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu diria para não desistirem. Mesmo quando tudo parece perdido, há um caminho. Eu achei o meu porque alguém acreditou em mim. E agora, eu quero que as pessoas saibam que elas também podem recomeçar. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio. Seu livro se tornou um best-seller. Mas, mais importante do que isso, Helena percebeu que sua missão era maior do que apenas sobreviver. Ela queria ajudar. Criou um projeto para apoiar moradores de rua em reabilitação, oferecendo suporte, orientação e esperança. E assim, a mulher que um dia dormiu nas calçadas encontrou um novo propósito. Seu passado não a definia mais. Sua história agora era sinônimo de esperança.
Essa história nos ensina que a honestidade, a perseverança e a fé podem transformar até mesmo as situações mais difíceis. Helena poderia ter escolhido o caminho mais fácil ao encontrar aquela carteira cheia de dinheiro, mas sua integridade a levou a uma oportunidade que mudou sua vida para sempre. Sua história prova que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há esperança e uma nova chance esperando por nós. Se essa história te emocionou e inspirou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias incríveis como essa. Queremos saber sua opinião. Comente abaixo qual parte mais te tocou. Obrigado por assistir e até a próxima.